Primeiramente, bom dia a todos os presentes, a todos que estão online. Muito obrigado também pelo convite e poder falar um pouquinho sobre esse tema que ele está tão gritante, né? Não só no mercado de saúde, mas no Brasil, no mundo como um todo. E aqui a provocação e o desafio foi, de fato, falar sobre inteligência artificial e como a inteligência artificial pode potencializar o mercado de saúde, pode potencializar as profissões de saúde. Aqui um breve, o Gabriel acabou de falar um pouco sobre isso, vou pular esse slide. Mas para contextualizar o momento atual, é importante a gente entender a história, né? Como que a revolução vem tido ao longo da história da humanidade. No século XVIII, nós tivemos a primeira revolução, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial veio para mudar, de fato, como o mercado funcionava, como as profissões funcionavam. Até então era tudo manual, a gente começou a trabalhar a partir de máquinas. Nos anos 2000, houve uma outra revolução, né? Onde os computadores começaram a entrar dentro do mercado de trabalho. Os computadores começaram a fazer parte do nosso cotidiano. E agora nós vivemos uma terceira revolução, que é a entrada da inteligência artificial. E em todos estes momentos, em todas essas etapas, a humanidade teve medo da substituição. E esse medo da substituição fez com que nós atrasássemos muito a evolução de muitas tecnologias. Então nós tivemos a primeira revolução no século XVIII, a segunda foi só no século XX, e agora a gente teve uma diminuição no século XXI, nessa terceira revolução. Mas será que a gente vai dar tração suficiente para o desenvolvimento da inteligência artificial? Será que o medo da substituição vai fazer com que nós atrasemos essa evolução? E é um pouco da provocação que eu quis trazer para hoje. Como que a gente apoia essa revolução? A revolução da inteligência artificial no nosso dia a dia de trabalho. E para contextualizar, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial nada mais é do que a utilização de tecnologia para apoiar tomadas de decisão que até então eram realizadas apenas por humanos. E o objetivo, de fato, da inteligência artificial não é substituir ninguém, mas potencializar o que o ser humano já faz, potencializar o que as nossas atividades entregam. Então é dar maior celeridade, é ocupar o tempo com aquilo de fato que a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Tirar aquela funcionalidade repetitiva, tirar aquelas ações que ocupam muito tempo do ser humano e, de fato, o ser humano começar a utilizar o seu tempo para coisas mais disruptivas, para questões que a inteligência artificial nunca vai conseguir suprir. Aqui um breve histórico sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela, por mais que esteja sendo discutida atualmente de uma forma mais abrangente, a inteligência artificial não é nada novo, né? Em 1950, os primeiros estudos de inteligência artificial, ele veio trazendo um modelo onde a construção de algoritmos ela já era criada, ela já era discutida. Mesmo antes da popularização da informatização, já era discutido os algoritmos. E isso traz uma reflexão que inteligência artificial não é apenas informatização, não é só tecnologia. Inteligência artificial é o modo com o qual eu crio algoritmos para pensar e apoiar a tomada de decisão. Depois a gente começou a avançar um pouco mais e começou em modelos difusos de inteligência artificial, de modelos de predição. Até então, esses modelos de predição entrarem em fusão com a tecnologia nos anos 2000. E a gente começar a aprofundar, a dar mais velocidade, a encontrar outras oportunidades de implementação de inteligência artificial, como que os algoritmos conseguiam ser implementados e trazer, assim, melhor celeridade dentro dos processos. Eu me lembro, em 2005, quando eu fiz o meu TCC na universidade, quando me formei em ciência da computação, o tema foi inteligência artificial e redes neurais, né? Então, há 18 anos atrás, eu estava falando sobre inteligência artificial, mas sem saber muito bem o que era só a curiosidade, né? Era só a curiosidade, tanto que quando eu buscava referências, eram referências bem mais antigas, né? Era de 89, dos anos 90, e mesmo assim não dava muito parâmetro. Então aquilo foi algo inicial dentro do modelo de inteligência artificial, que era muito baseado, sim, ainda em algoritmos. Hoje,
nós temos a entrada de tecnologia através das LLMs, que vão trazendo para a gente formas diferentes de aplicabilidade, né? Como que a inteligência artificial ela vem tomando um espaço dentro da nossa agenda do dia a dia para fazer com que a gente comece a olhar não mais como algo distante, mas algo real e atual, não é mais o futuro, né? A nossa realidade. E aí existem 3 tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial estreita, que é o primeiro modelo de inteligência artificial que já está bem difundido, que é a criação dos algoritmos, as automações, os modelos com a qual eu consigo fazer avaliação em cima de dados pré-determinados. Hoje, quem utiliza muito esse tipo de inteligência artificial são as áreas de diagnóstico, né? Existem muitos softwares de análise de imagem para apoio à tomada de decisão médica, tomada de decisão clínica. Muitas inteligências artificiais que fazem achados críticos dentro de imagem, porque uma imagem nada mais é do que um conjunto de dados. Eu tenho um conjunto de dados pré-definidos e a inteligência artificial consegue varrer aquelas informações e gerar um resultado final, baseado em algoritmos. Existe, como eu disse para vocês, as LLMs, agora que são as inteligências artificiais generativas, que ficou muito famosa por conta do ChatGPT, né, que trouxe ali de uma forma mais popular. E eu brinco que o ChatGPT ele é similar ao que os bate-papos foram nos anos 2000, para a popularização da internet, né? Quando você tinha um computador que ainda não tinha internet, as pessoas não sabiam como funcionava muito bem, os chats de comunicação foi o que popularizou. As pessoas começaram a utilizar a internet para se comunicar, para conversar um com o outro. E agora, o ChatGPT, de forma inteligente, popularizou, trazendo a inteligência artificial para que todos pudessem ter acesso. Por mais que as informações do ChatGPT não tenham uma acuracidade tão fiel, tão real, ela ainda assim faz com que isso se popularize e a gente comece a pensar. E a partir de agora, a gente começa num novo ciclo de inteligência artificial, que é onde as empresas começam a se aprofundar ainda mais, começam a fazer mais investimentos em tecnologia, em construção de algoritmos, em automações, para que a gente comece a ter análises cognitivas. Então, o próximo passo da inteligência artificial é que a gente comece a ter redes neurais que simulem o pensamento humano. Não só mais baseado em informação, mas que ela comece a apoiar na tomada de decisão também, né? Ainda não está num estado da arte, mas já existem muitos estudos e muitos trabalhos tecnológicos que vêm trazendo isso. Mas hoje o que a gente tem bem difundido é essa segunda, né? Que é a generativa, que hoje já tem muita empresa trabalhando. E aqui eu trouxe um panorama que é bem interessante, né? Quanto os países confiam em inteligência artificial. E aqui no ranking, o Brasil é o 4º país que mais confia em inteligência artificial, mais confia em sistemas, em utilização. Ou seja, o medo que a gente tem, será que o paciente, será que o cliente final, será que a pessoa que vai no hospital, ela vai confiar em algum diagnóstico que é dado por uma inteligência artificial? Hoje, né, segundo o estudo aqui da KPMG Austrália, o Brasil é o 4º país que mais confia em inteligência artificial, né, em apoio às tomadas de decisão baseado em algoritmos. Só que isso não é relativo e proporcional com relação aos investimentos em inteligência artificial no mundo, né? A gente pode ver que os Estados Unidos é o país que hoje mais investe em inteligência artificial, por mais que eles não estejam nem entre os 10 primeiros que mais confiam em inteligência artificial. Então, eles estão enxergando, de fato, o potencial, mesmo que a sociedade americana não confie tanto ainda nos resultados. E aí, proporcionalmente. E o Brasil, que é o 4º país, nós ocupamos apenas a 39ª posição dentro do ranking dos países que mais investem em inteligência artificial. E aí a gente teve, como eu comentei há pouco, o hype da inteligência artificial, né? Hoje a gente tem várias ferramentas. Então, o ChatGPT, que é metade OpenAI, metade Microsoft. A gente tem o Bard, que é da Google. Nós temos o Bing,
né, que também é da Microsoft. A Microsoft lançou o Copilot. Então, a gente tem diversas. Hoje, se você começar a pesquisar, para cada segmento você tem uma inteligência artificial diferente. E o que diferencia cada uma delas? É o foco de aplicabilidade. Né? Quando você quer gerar uma imagem, não adianta você querer utilizar o ChatGPT para isso. Você vai utilizar o Bing. Se você quiser fazer uma pesquisa acadêmica um pouco mais aprofundada, não adianta você usar o Bing ou você usar o ChatGPT. O Bard ele tem uma biblioteca muito maior por conta dos acordos que ele tem devido ao Google. E se você quiser ter um conteúdo generalista baseado no Wikipedia, você pode utilizar o ChatGPT. Então, para cada uma dos meios de entendimento, existe uma inteligência artificial diferente. Isso nada mais, nada menos, é a replicação da sociedade, né? Hoje, quando eu quero falar sobre um assunto de medicina, eu vou buscar as referências de medicina, vou buscar as pessoas que melhores falam sobre medicina. Se eu quiser falar sobre urbanismo, como a gente acabou de falar aqui, eu vou buscar as pessoas que têm maior referência, as pessoas que têm maior conhecimento sobre esse tema. E as inteligências artificiais vieram no mesmo viés. Então eu preciso buscar a inteligência artificial adequada e treinada para trazer o resultado devido. Né? Aí eu fiz uma brincadeira aqui com o ChatGPT, né, para trazer aqui um pouco do que a gente vem discutindo aqui no nosso simpósio. Então eu fiz uma pergunta para ele. Seguindo as melhores práticas médicas mundiais e a literatura disponível, qual seria a indicação de roteiro investigativo diagnóstico para uma pessoa que chega em um pronto-socorro com dor no peito? Fiz uma pergunta, né? E aqui, um insight. Nós chegamos numa era onde as respostas, talvez, sejam simples de serem adquiridas. No entanto, a forma com a qual você questiona, a forma com a qual você pergunta, vai ter muito mais valor daqui para frente. Quanto mais conhecimento você adquire para saber fazer as perguntas certas, melhor será a resposta que você vai ter dessas inteligências artificiais. Eu fiz uma pergunta tentando o mais completo possível. E aí ele trouxe para mim uma resposta. Aí ele contextualizou e trouxe ali, fazer uma avaliação inicial, coletar informações montando o histórico médico, fazer o exame físico, deu algumas orientações. Aí ele deu exames diagnósticos iniciais que eu deveria solicitar para esse paciente, exames de imagem iniciais que eu deveria solicitar e alguns outros exames que ele também indica que eu deveria solicitar para esse paciente. E ainda colocou, é fundamental ressaltar que a dor no peito pode ter outras causas. Então ele também trouxe para mim que não necessariamente esse cara está tendo um ataque cardíaco, pode ser outras situações que ele precisa ser avaliado. E aí você começa, caramba, será que isso aqui está certo? E aí eu fiz uma outra pergunta para ele, né? Em quais artigos você se baseou para me dar essa resposta? E aí ele trouxe ali, né, os guidelines que ele se baseou, né, da American Heart Association, European Association of Cardiology, e alguns outros, né, artigos, alguns livros que ele se baseou para gerar essa resposta para mim. E aqui também uma outra provocação para a inteligência artificial que a gente vai trabalhar ao longo do tempo. Mais do que a resposta que ele dá, são as fontes que ele tira essa resposta. E aí, mais uma vez, é a inteligência artificial replicando a sociedade. Né? Eu posso fazer uma pergunta para qualquer pessoa e ela pode me dar uma resposta. Mas baseado em que são as respostas dela? Baseado em quais estudos científicos são as respostas dela? E a inteligência artificial vai trazer a mesma situação. Quais são os artigos científicos que essa inteligência artificial se baseou para me dar essa resposta? Então, as respostas, elas variarão muito. Hoje, essas inteligências artificiais que a gente vê disponíveis, elas são inteligências artificiais com base de dados aberta. Por isso que hoje tem muita provocação. Inteligência artificial nunca vai servir para a medicina porque a resposta não vai ser adequada com o que a gente tem disponível hoje. Mas se a gente tiver base de dados curada, né, base de dados científicas, imagine eu plugar dentro de
todas as revistas científicas de medicina, todos os artigos que foram publicados e foram conferidos e são as melhores práticas mundiais da aplicação da telemedicina, e ter uma inteligência artificial lendo estes artigos. A probabilidade de uma resposta adequada, ela aumenta muito, né? Então, a inteligência artificial, ela não vem para substituir, ela vem para complementar. E aí uma coisa que eu gosto de brincar é, a inteligência artificial não vai substituir o médico, mas o médico que sabe utilizar a inteligência artificial ao seu favor vai substituir o que não sabe, né? Então, essa é a ordem natural, como nas outras revoluções. O computador não substituiu o profissional do dia a dia de trabalho, mas o profissional que conhecia de computação substituiu o que só utilizava a máquina de escrever. E essa é a evolução da sociedade. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, que também é muito interessante, que é o Copilot da Microsoft. Aqui é um videozinho que ele vai mostrar... É um vídeo de 1 minuto que mostra uma apresentação em PowerPoint, né, dessas que a gente está fazendo aqui, que ele demora alguns segundos apenas para executar, só de eu passar o briefing para ele. Let's say you're getting ready for your customer pitch meeting. Everyone has had a moment when they wish they could turn their proposal into a customer-ready presentation without having to start from scratch. Now you can. Using just your own words, Copilot can translate Word into PowerPoint. You can also translate PowerPoint into Word. Para ele poder fazer uma apresentação em PowerPoint. E baseado no artigo que ele colocou, ele já gerou uma apresentação com foto, com um monte de coisa. Vai ter um momento aqui a gente perdeu o áudio, mas que ele vai fazer algumas perguntas, inserir um novo slide. Ele vai falar que esse slide ele está muito grande, né? Ele tem muito texto, e ele vai pedir para ele refazer. Aí ele refaz o slide, coloca já comentários para o apresentador, já gera animação dentro da apresentação, gera alguns insights. Isso aqui já está disponível, tá? A Microsoft já lançou esse produto. O Copilot da Microsoft, se você entrar lá dentro do pacote do Office 365, ele já está disponível para ser executado. Então, são ferramentas que automatizam. Quanto tempo a gente ia demorar para fazer uma apresentação dessa? Eu ia ter que ler o meu artigo, eu ia ter que ir copiando texto em texto, copiando foto em foto, e ali eu só joguei o artigo para dentro e falei, cria uma apresentação para mim. E ele já criou. E, obviamente, a capacidade dele de colocar imagens que vão correlacionar com o meu texto, às vezes, é muito maior que a minha, né? Talvez eu não tenha tanta habilidade de escolher as melhores fotos, mas ele já tem um algoritmo por trás que vai escolher as melhores fotos para mim. Então, facilita o nosso trabalho, né? Aí eu consigo me preparar muito mais na apresentação, em como falar, em como executar aquele conteúdo, do que construindo um PowerPoint. E qual é a aplicabilidade disso na área da saúde? Né? Como eu comentei, já vem sendo aplicado. O diagnóstico médico, é muito comum você utilizar hoje a inteligência artificial para ler imagens, para ler resultado de exames, coisas mais concretas. E o diagnóstico médico vai avançar, o apoio ao diagnóstico também vai avançar muito quando as bases de dados dos hospitais estiverem, de fato, com informações adequadas, né? É tudo um fluxo, né? Tudo um processo. Se eu não tenho um hospital informatizado, se o meu prontuário eletrônico não tem informações adequadas, se eu, profissional médico, não coloco uma evolução adequada, não coloco uma anamnese adequada, não coloco prescrições adequadas, consequentemente, é o mesmo exemplo do ChatGPT. As respostas que a inteligência vai trazer para mim não vai ser adequada, né? Então, é tudo uma coisa ligada na outra, informação ligada no resultado. Descoberta de novos medicamentos, imagine, utilizando bases de dados do mundo inteiro, que eu preciso de centenas de pesquisadores trabalhando diariamente em cima dessas análises de informação. Quanto eu não consigo acelerar o conhecimento utilizando inteligência artificial? Quanto eu não consigo acelerar a análise da informação? Gestão hospitalar, né, também é uma aplicabilidade dentro da área da saúde. Como que eu consigo fazer uma melhor gestão de leitos do meu hospital? Como que eu consigo fazer uma melhor gestão de ocupação, de entrada? Como eu sei as probabilidades de internação ou reinternação de um paciente?
Como que eu consigo fazer essa avaliação de forma rápida, sem eu precisar passar por todo o processo? Hoje, quando um paciente entra no pronto-socorro, hoje aqui no HCOR, nós estamos homologando e fazendo alguns algoritmos para apoiar a tomada de decisão de internação ou não, o quanto tempo aquele paciente demora para ser internado. E aí, dentro do fluxo de alocação de leito, a gente conseguir ter um melhor giro. Isso vai fazer o quê? Com que o paciente que entra no pronto-socorro consiga ter uma internação mais rápida, com que o paciente, os quartos que estão sendo disponíveis, consigam ser alocados com mais velocidade também, e o giro melhore dentro da instituição. Isso traz melhor qualidade para o paciente, melhor qualidade no giro de leito, consequentemente, melhor receita para o hospital. Então, é uma coisa ligada na outra. O monitoramento de pacientes, hoje, dentro de um cenário que o paciente está internado, ele está ligado a diversas informações, né? Ele está ligado numa bomba de infusão, ele está ligado ali num respirador, ele tem as informações do prontuário eletrônico, ele tem as próprias informações que ele vai colocando no aplicativo do paciente, e esse ecossistema gera muita informação. E essa quantidade de informação, hoje ela está parada. Agora imagina uma inteligência artificial avaliando o tempo todo essas informações e trazendo insights para o profissional de saúde. Também é uma aplicabilidade que a inteligência artificial vai trazer e vai trazer muito ganho. E a assistência ao paciente também, né? Com chatbots, com outros modelos de interação para ajudar esse paciente a marcar consulta, ajudar ele quando ele estiver em casa e tiver alguma dúvida e não consegue falar com o médico dele ou com a equipe de enfermagem, ele quer tirar alguma dúvida, ele mesmo poder pesquisar dentro da base de dados de FAQ de um hospital e ter uma resposta dos sintomas que ele está tendo, ou saber se ele vai para o pronto-socorro ou não, ou se o que ele está tendo é uma consequência do tratamento que ele está executando. Então, são facilidades, são melhorias que a inteligência artificial vai fazer com que a gente acelere a continuidade da evolução da comunicação. Só que nem tudo são flores, né? A OMS ela trouxe alguns riscos com relação à inteligência artificial. E como toda evolução, a gente precisa ter o cuidado da aplicação dela, né? Então, a OMS ela trouxe alguns erros que foram causados por inteligência artificial, justamente pelo fato de a gente estar utilizando de forma empírica, né, o uso do dado. Eu estou confiando no ChatGPT para ter uma tomada de decisão clínica. Como eu disse para vocês, o ChatGPT ele é baseado no Wikipedia. Então, não são as melhores informações. E, como eu comentei, a inteligência artificial ela replica a sociedade. Então, se eu quero ter um apoio diagnóstico, eu preciso de uma inteligência artificial que tenha uma base adequada, né? Então, isso é um dos pontos que a gente vai ter que cuidar, vai ter que ter regulação para que a utilização de inteligência artificial na área da saúde realmente seja segura. E aí alguns desafios que a gente tem, né? Privacidade e segurança da informação. Aquele dado que está sendo analisado por uma inteligência artificial, será que aquela inteligência artificial não está armazenando em algum lugar? Será que ela não está aprendendo e depois vai contar para alguém? Já pensou da inteligência artificial fofoqueira? É a pior coisa que vai ter, né? A interpretação dos resultados. Será que os resultados que ela está interpretando, ela também não está armazenando de alguma forma? Como que isso vai lidar, né? Como que a gente vai trabalhar com toda essa regulação de informação? E um dos pontos mais importantes é quem é o responsável pela tomada de decisão. Né? Uma vez que eu estou utilizando inteligência artificial para dar um diagnóstico para um paciente, quem é o responsável? É o dono da fábrica de software? É o cara que criou o algoritmo? Ou o médico que confiou naquela inteligência artificial? São coisas que a gente ainda não sabe, né? São coisas que, ao longo do tempo, a maturidade, a criação de regulação vai trazer para a gente. Mas hoje, a utilização de inteligência artificial dentro do cenário de saúde, ela é muito experimental. Mas
não é nada que vai demorar muito tempo. Eu estou falando aqui de meses para que a gente comece a ter regulação. Eu estou participando de uma PL que é para a gente começar um projeto de regulação da inteligência artificial, para que a gente consiga garantir qual é a seguridade disso, quem é o responsável, né? Quais são os responsáveis, né? Eu acho que não vai ter mais só um responsável, mas quem são os responsáveis pela tomada de decisão. E aí, olhando pelo lado cheio do copo, eu acredito que a inteligência artificial ela vai trazer muitos benefícios para o nosso lado, né? Para a área da saúde, para o profissional de saúde. Ele vai dar respaldo, ele vai trazer mais velocidade na adquisição da informação. Ele não vai decidir por mim, mas ele vai me dar algum insight. É a mesma coisa de eu ter um colega para ter uma segunda opinião. Só que essa segunda opinião ela vai ser baseada em informação, ela vai ser baseada em cima de algoritmos que vão trazer o dado para que eu possa tomar a melhor decisão, né? Pessoal, quis trazer uma breve explanação e contextualização de como estamos hoje com a inteligência artificial e estou bem ansioso para os próximos passos de inteligência artificial para a gente poder discutir. E só uma frase para a gente poder finalizar, que eu acredito muito, né? O papel da tecnologia em qualquer instituição é potencializar o negócio. E o nosso negócio, o negócio médico, o negócio do profissional assistencial é potencializar a forma de se salvar vidas. Então, o quanto mais a gente puder utilizar de tecnologia, o quanto mais a gente puder utilizar de recursos para facilitar a forma com a qual nós cuidamos melhor dos nossos pacientes, eu acho que a gente tem que arriscar, a gente tem que cada vez mais evoluir. Muito obrigado, pessoal.